Bahia Record está de volta falando de futebol. O rubro-negro treinou hoje no Barradão visando o confronto deste sábado diante do Sport, fora de casa. O grupo está confiante na vitória que pode aproximá-lo do G4 da competição. Restam 14 jogos para o fim da Série B e o Vitória ocupa apenas a 7ª colocação no campeonato. Apesar disso, a motivação está em alta na toca. A equipe está a 7 jogos sem perder. Nesta sequência positiva, que dura um pouco mais de um mês, foram 3 vitórias, porém 4 empates. Ainda é pouco para o time que precisa alcançar a tão sonhada vaga na elite do futebol no ano que vem. A chance de se aproximar do G4 vem no jogo deste sábado contra o Sport, na Ilha do Retiro. Pensando no clássico nordestino, o técnico Wagner Benazzi comandou um treino coletivo e montou a equipe com 2 homens na criação. O treinador ainda não definiu os 11 titulares que entram em campo. A novidade foi o meia Felipe, que pode aparecer como titular na vaga de Zé Luiz, suspenso na última rodada. O rubro-negro embarca nesta sexta-feira para Recife, onde se concentra para o confronto do final de semana. 45, Brasil vai se tornar bicampeão pan-americano. Vamos gritar mais um. Vai ser pouco. Vamos com 190 milhões. Em outubro, ano 2011. Tá na Record, tá com o Brasil. E hoje, para comentar as notícias do futebol, a gente recebe aqui em nosso estúdio Walter Lima. Boa noite, Walter. Boa noite, Carol. Boa noite, Chuca. Bem-vindo aqui ao Bahia Record. Walter, a gente viu aí uma reportagem sobre o Vitória, né? Pedreira que ele vai enfrentar no sábado contra o Sport lá em Recife, né? Fora de casa, 2 leões aí na luta, 2 rubro-negros. Como é que você vê essa disputa toda? É um clássico nordestino com grande rivalidade. Agora o Vitória tem a possibilidade de conseguir equilibrar esse confronto, já que o Sport joga dentro de casa com a torcida, que tem uma das melhores médias da Série B do Campeonato Brasileiro. A gente viu aí na reportagem do Felipe Brandão que o Wagner Benazzi está testando uma possibilidade de armar um time bem ofensivo. Eu acho que ele está fazendo um teste. Por quê? Eu vou explicar. Geralmente o Vitória tem jogado sempre com 3 volantes, são 3 jogadores que ficam no meio de campo, preocupados com a marcação, impedir que o adversário chegue até a zaga. Então, acredito que contra o Sport, que vai estar jogando dentro de casa, diante da torcida, tem um meia muito perigoso, que é o Marcelinho Paraíba, que apesar de veterano, é bastante criativo e também apoia o ataque. Eu acredito que o Wagner Benazzi esteja fazendo um teste para ter uma opção, uma alternativa dentro do jogo. Mas ele deve começar a escalação do time com 3 volantes para tentar conter o Sport nos primeiros minutos. E aí, quem sabe, no decorrer da partida, ele pode lançar esse segundo meia que ele testou no treino para ver se consegue um bom resultado lá no sábado. Agora, Walter, o Sport é um adversário realmente difícil? A Vitória vai ter realmente essa dificuldade lá? É muito complicado. Poucos times na Série B do Campeonato Brasileiro conseguiram equilibrar o confronto contra o Sport atuando no estádio da Ilha do Retiro. O Sport hoje, depois do Náutico, o segundo time pernambucano com maiores chances de conseguir subir. Está ali na cola do G4, é 5º colocado. Mas tem grandes possibilidades de poder, caso vença o Vitória, e a depender dos outros resultados, pode ter condições de chegar, de entrar do Z4. O Sport tem 40 pontos, está a 1 ponto atrás do Americana. Mesmo que o Vitória vença a equipe do Sport, não ultrapassaria o Sport, porque o Vitória tem 36 pontos, aí pode chegar à 6ª posição, dependendo do jogo do Bragantino. Ok, Walter, então vamos falar sobre o jogo de hoje, sobre o jogo do Bahia. O Bahia enfrenta o Atlético Paranaense pela 25ª rodada do Brasileirão. Vamos ao vivo para o estádio Metropolitano de Pituaçu. A repórter Lara Cavalcante tem as últimas informações. Boa noite, Lara. Boa noite, Carol. Boa noite, Júlia. Boa noite, Walter. Muito boa noite a todos. É nesse clima aqui que eu estou, de muita animação, que os torcedores tricolores já estão chegando aqui em Pituaçu para esse jogo do Atlético Paranaense. O Bahia, que vem aí dessa vitória contra o Fluminense no último domingo, deu moral ao time e a galera tá assim, ó, muito animada. Mas vamos conversar aqui com os torcedores. O senhor veio no último jogo? Não, me arrependi porque eu não vi no último jogo. E agora veio se redimir. Com certeza, agora só Bahia, só vitória, 3 gols de Souza. Agora eu vou pedir um pouquinho de silêncio aqui aos torcedores pra gente falar da escalação, tá? A provável escalação de hoje é Marcelo Loba no gol, Marcos na lateral.
lateral direita, Paulo Miranda, Tite, Dodô na lateral esquerda, Fael, Fabinho, Helder, Carlos Alberto, Jones e Souza. Lembrando que aí a única diferença, se confirmar essa escalação realmente, é a volta aí de Paulo Miranda na zaga. Deixa eu pedir mais uma vez pro pessoal abrir aqui que eu vou conversar com um torcedor muito famoso. Confete, você gostou do último jogo do Bahia? Gostei do último jogo do Bahia e tinha que ser o mesmo time. Vai mudar um lateral, tudo bem. A gente fica alegre. E o score hoje é 2-0. Tá aí toda a animação, né, da torcida do Bahia, né, Valdo? Quer dizer, uma vitória contra o Fluminense e agora o time tá com tudo. A torcida, então, empolgadíssima, né? Nem deixaram a repórter Lara terminar a entrada dela ao vivo aqui pro nosso jornal. Natural essa empolgação, né, Juca? Vencer o atual campeão brasileiro é um resultado que deixa não apenas os torcedores nessa empolgação que a gente viu aí, ao ponto de tomar, coitado da Lara, mas também os jogadores. Eu acho que esse otimismo é muito bom pro Bahia, porque vai ser um jogo muito difícil contra o Atlético Paranaense. O time paranaense vem com 3 volantes no meio de campo. Ele vai ter uma contenção, ele vai estar, digamos, acuado, recuado, esperando qualquer brecha no meio de campo do Bahia para explorar um contra-ataque. Geralmente, essa lógica de utilizar 3 volantes tem sido muito utilizada por times da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro. Times que não têm um elenco bom, com competência técnica para serem ágeis, como por exemplo o Santos, acabam abrindo mão de um meia de criação para trabalhar com 3 volantes. E aí vai ser essa a formação do Atlético Paranaense, que vai ter aí o David, o Marcelo Oliveira e o Renan como volantes e apenas um meia, que é lento, mas é bastante criativo. Paulo Baia, que é veterano, mas ele sabe onde colocar a bola. E 2 atacantes perigosíssimos. O Guerron, todo mundo sabe, é um jogador que pode definir uma partida. E o uruguaio Morro Garcia, que volta depois de 9 rodadas sem poder jogar por causa de uma contusão. Então, esse time do Atlético Paranaense é um time perigoso. E o torcedor do Bahia, apesar de estar nessa empolgação danada, tem que ficar atento, porque vai exigir um pouco de paciência. Ô Walter, então, como a gente viu, a pobre, né, da nossa repórter Lara Cavalcante foi engolida pelos torcedores do Bahia, mas eu acho que ela tem mais informações para passar para a gente, não é isso mesmo, Lara? Pois é, Carol, os torcedores estão realmente muito empolgados, mal deixaram aqui eu falar com eles, dei uma bronquinha aqui deles, mas eles agora ficaram quietinhos, e eu vou dar uma informação importante. Os torcedores que estão em casa, estão a caminho aqui de Pituaçu, ainda tem ingresso à venda, e hoje é liberado, e é meia entrada, tanto para a cadeira, que é a cadeira que é R$60, e a arquibancada R$30. O jogo começa às 8h30. O jogo começa às 8h30. A gente vai curtir um pouquinho da animação do pessoal. Vou deixar eles agora à vontade. A bronca de Lara acho que não funcionou muito bem, os torcedores continuaram ali. Mas enfim, é difícil. Walter, mas no histórico dos jogos das partidas, o Vitória se dá melhor, o Bahia se dá melhor nesse confronto contra o Atlético Paranaense. Inclusive, nós separamos as imagens aí do último confronto entre as duas equipes, que foi lá na Arena da Baixada, em Curitiba, e que mostra que foi um tabu que foi derrubado pelo Bahia. O Bahia nunca havia vencido o Atlético Paranaense nos confrontos do Campeonato Brasileiro. Venceu no início do campeonato. Lá dentro. As únicas vitórias que conseguiu foram 5 vitórias, né, no Campeonato Brasileiro, 4 delas em casa, e essa quinta foi esse jogo aí na Arena da Baixada com 2 gols, um de Marconi e o outro de Lulinha, que vai estar no banco de reservas. Então, assim, no histórico total, só para você ter uma ideia, a vantagem do Atlético é tremenda. São 8 vitórias contra 5 do Bahia. Esse desequilíbrio pode ficar menor hoje, porque o Bahia é favorito, apesar das dificuldades que pode encontrar contra o Atlético Paranaense. Então, vamos torcer aí para que o histórico não se repita, né? Que o Bahia consiga vencer aí esse tabu também e sair com a vitória de lá de dentro de Pituaçu, né? Exatamente. E hoje pode repetir a mesma sequência de bons resultados que conseguiu nos jogos de ida. Porque venceu o Fluminense lá e venceu o Atlético Paranaense lá. E pode fazer a mesma coisa agora. Essa é a esperança da torcida tricolor. A gente recebeu agora aqui uma informação, não foi, Walter? É a última vez que ganhou 2 seguidas. Foi justamente contra o Fluminense e o Atlético Paranaense. Pode repetir. E vai ser um resultado muito bom. Isso no primeiro turno desse Campeonato Brasileiro, desse ano. No primeiro turno, né? Não conseguiu mais repetir essa sequência. Se vencer hoje, inclusive, vai depender do jogo do Ceará, que vai jogar amanhã, contra o Palmeiras, lá, uma pedreira para o Ceará. E do jogo do Cruzeiro, que vai enfrentar o Coritiba, lá no Couto Pereira, no Paraná, o Bahia pode terminar essa rodada aí na 14ª posição. Ok, Walter.
Pode perguntar, Juca. Desculpa. Não, só para a gente encerrar essa história do Bahia, e você acha que esse esquema montado por Jair Santana, então, pode funcionar hoje aí contra o Atlético Paranaense? Pode funcionar porque o Joel ele tem um volante que ele é muito participativo nas criações das jogadas, que é o Helder. O Helder sempre sai da defesa quando tem a posse da bola e vai ajudar a criação ali do Carlos Alberto para não deixar o Carlos Alberto sobrecarregado. Como o Bahia tem 2 bons laterais que pode articular, o Marcos está numa boa fase, o Dodô está conseguindo substituir o Avni à altura, o Bahia vai explorar bastante as laterais, que é um caminho que os técnicos geralmente usam quando se deparam com um time bastante defensivo, que vai ser a postura do Atlético Paranaense, que é dirigido inclusive pelo Antônio Lopes, que recentemente comandava o Vitória. Pois é, Walter. Então, vamos torcer aí para que o Souza, né, nessa empolgação toda que ele está, que ele vai, balance a rede hoje, né, e que amanhã a gente tenha boas notícias aí para a torcida tricolor. Muito obrigada pela sua participação aqui no Bahia Record, viu? Eu é que agradeço. Obrigado, Walter. Então, boa noite. Boa noite. Marinheiros de todo o Brasil participam de um projeto de construção de 600 lanchas escolares. As embarcações vão fazer o transporte das crianças até a sala de aula. Em Salvador, já foram construídas 55 lanchas. Os marinheiros trabalham a todo vapor para entregar 100 embarcações que serão usadas nos lugares mais distantes do país. Desses pedaços de chapa começam a produção. São eles que vão dar a forma do casco. 40 militares da Base Naval de Aratu, em Salvador, estão envolvidos na construção. Depois, é hora de montar a estrutura do casaril. Só então começa a fase de acabamento e instalação do motor. A cada 5 dias, uma lancha escolar fica pronta. Nós já temos uma estrutura toda montada, já estamos prontos para fazer, já temos uma técnica de gerenciamento. Isso tudo, tenho certeza que acaba por contribuir por custos menores de construção. A produção das lanchas escolares começou no 2º semestre do ano passado. Ao todo, a Marinha tem que entregar 600 embarcações. A base de Aratu recebeu a missão de construir 100. Até agora já entregou 55. Outras 18 estão prontas e 4 estão na linha de produção. O projeto na Bahia deu tão certo que o prazo final de entrega vai ser antecipado. Tinha uma ideia de entregar as lanchas por volta de abril. A gente está reduzindo o prazo já agora no nosso novo acerto de cronograma, vamos dizer assim. A gente tem uma expectativa de, em dezembro, ter elas entregues. Esta parceria entre o Ministério da Educação e a Marinha trouxe economia para o governo federal, além de experiência, principalmente para os marinheiros daqui, que não tinham a prática de construção desse tipo de embarcação. A Base Naval de Aratu, ela detém o know-how, a técnica de soldagem, de trabalhar com chapas, mas ela não tinha experiência de construção de embarcações. E com certeza esse projeto que está sendo desenvolvido está contribuindo para essa nossa capacitação também. Cada embarcação dessa tem capacidade para transportar 20 alunos com qualidade e segurança. Depois de construídas e testadas, as lanchas ficam à disposição do Ministério da Educação, que é o responsável pela distribuição do equipamento. Só então, elas vão cruzar os rios de todo o país para facilitar às comunidades ribeirinhas o acesso à educação. Nas águas do interior do país, cada lancha dessa vai levar o nome da Bahia. No casco, as iniciais BNA identificam a origem, Base Naval de Aratu. Motivo de orgulho para cada um desses marinheiros envolvidos no projeto. Junto com a Marinha, esse trabalho está sendo maravilhoso. Vai beneficiar aquelas pessoas mais carentes. E essa é a função que nós, como eu, marinheiro especializado pela Marinha, que eu puder contribuir com minha parte, estou fazendo. A gente sabe que está fazendo um trabalho para crianças, né? Que lá do Amazonas que estão necessitando disso. Excelente iniciativa, não é, Juca? Quantas crianças, né, de comunidades ribeirinhas não vão ser beneficiadas, né, com essa iniciativa? Pois é. O Bahia Record de hoje termina aqui. Para saber o que acontece no Brasil e no mundo, acesse o R7 no portal r7.com. As notícias da Bahia você acompanha no itapuonline.com. Fique agora com o Jornal da Record e logo depois com mais um capítulo inédito da novela Rebelde. E não perca hoje a Fazenda, às 11 horas da noite. Uma boa noite para você e até amanhã. Boa noite, até amanhã.